Salve, salve galera! Tudo bem com vocês? Bom, gente, hoje nós vamos para mais um comentário de questões sobre a Unicamp. É isso mesmo. E muito importante, dando sequência a todo o nosso projeto, já discutimos Brasil Colônia por meio do comentário de questões, já discutimos Brasil Império, período joanino, enfim, todo esse processo de trânsito com a família real e posteriormente Dom Pedro I e Dom Pedro II no Brasil por meio das questões da Unicamp. Já discutimos também Brasil, República, principalmente fazendo uma relação na estrutura política e econômica que se dera durante toda a República Velha, também analisando questões da Unicamp. Vocês estão percebendo que as questões da Unicamp, elas sempre trazem consigo um elemento muito crítico, um elemento de contexto social que nos aproxima de uma análise um pouco mais pontual, sobretudo dentro do contexto político. Isso é uma característica muito clássica da Unicamp, grandes mestres, muito clássica. E aí sempre vem aquelas perguntas: professor Baglini, se eu estudar pela Unicamp, eu estou me preparando também para o Enem? Olha só, você estudar pela Unicamp, você está se preparando sim para o Enem, mas principalmente se preparando para uma boa redação, por exemplo, no próprio Enem, e aí FUVEST, Unicamp, enfim. Porque como a Unicamp nos provoca essas reflexões em cima de vários contextos sociais, isso acaba criando condições de abertura de ideias para elaboração de uma boa redação. Então a gente sempre tem que fazer essas análises. Lembrando que os vestibulares do trio paulista, Unesp, Unicamp e FUVEST, são vestibulares bem conteudistas. Cada um com as suas características. Se a gente pensar em conteúdo absurdo, a USP, a FUVEST vai no pancadão, mas nós temos a Unesp e a Unicamp que trabalham um pouco mais as relações sociais em cima das questões. Mas é importante também compreender que para responder uma questão do tipo da Unicamp, você sempre tem que fazer uma leitura macro e, sobretudo, ter análise em relações sociais que nos aproxima daquela questão. Beleza? Grandes mestres, hoje nós vamos discutir aí, Era Vargas dentro do contexto da Unicamp. Vamos continuar o pancadão da emoção, como o professor Jean sempre coloca, beleza? Então, hoje é no pancadão da emoção e que fique muito claro, grandes mestres, esta aula ela está em modelo de estreia, pois vocês bem sabem que a minha internet ela anda me deixando muito na mão. Para não correr o risco, eu preferi gravar essa aula agora, no período da tarde, disponibilizar para vocês no horário combinado e eu estou aí no chat, junto com meus outros companheiros, fazendo essa mediação. Vamos lá, galera, sem medo de ser feliz? Bom, grandes mestres, para nós começarmos a compreender um pouco da era Vargas, nós temos que entender o que foi Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, ele é um presidente que ele conseguiu passar por todas as esferas possíveis. Então ele conseguiu, por meio de um golpe, assumir a presidência do país em 1930, mas neste mesmo período, que é conhecido como Era Vargas, que é o período que vai de 1930 a 1945, ele saiu deste golpe para uma ditadura. E depois, lá na década de 50, ele volta, o que nós chamamos, ele volta nos braços do povo por uma lógica democrática. Então, Getúlio Vargas conseguiu ser tudo um pouquinho, e isso é muito importante discutir. Para tanto, vamos analisar a questão que cobra sobre Era Vargas, porque é um assunto bem extenso. Vamos lá. Muitos intelectuais, boa parte da imprensa e dos meios de comunicação, e a sociedade em geral, usam o termo populismo para caracterizar uma prática política contemporânea que relaciona as massas e o governante. Sobre o populismo, é correto afirmar que, grandes mestres, o populismo ela é uma prática muito comum na América Latina, como eu já apontei aqui em cima para vocês. Muito comum. Governos populistas, eles acabam trazendo consigo a grande massa populacional para criar uma manutenção e uma estrutura de poder. Vejamos, como que você faz isso? Sempre por uma lógica de carisma e, sobretudo, apelo social. Então você cria condições, sobretudo legais, burocráticas, para que favoreçam a população em geral. Por exemplo, criando programas sociais de inserção às classes mais baixas a um contexto econômico.
Não que isso venha a ser ruim, mas, diferente de outros modelos políticos que fogem do populismo, o governo que é posto como populista, ele é assistido pela grande população como um grande salvador da pátria. E isso é muito importante. Este contexto se deu principalmente na América Latina. Aí a gente teve governos populistas, tivemos Getúlio Vargas, um governo populista, pai dos pobres. Inclusive, uma das atitudes muito populistas de Getúlio Vargas foi a consolidação das leis do trabalho, anseios da classe operária que vinham desde 1916 e 1917 lutando por direitos trabalhistas. A partir do momento que você promove, coloca essa Constituição que regula um pouco a relação entre patrão e funcionário, você querendo ou não, tem um discurso bastante populista. Outro governo muito populista também, Jânio Quadros, com seu discurso bem populista, varre, vassourinha, ascensão política absurda. E não podemos também deixar de mencionar do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, também com essa essência populista, tais como outros governos, com essa lógica carismática, com este apelo social dentro da América Latina. Uma coisa muito importante a se destacar dentro do contexto populista, grandes mestres, se dá pelo forte nacionalismo econômico. Basta analisar que as grandes indústrias brasileiras, não as indústrias que estão no Brasil, as grandes indústrias brasileiras, elas foram edificadas, construídas em governos populistas. Aquela ideia de valorizar o seu país sobre a sua produção. Isso é muito importante. Quando a gente pega outros tipos de governo, governos, por exemplo, neoliberais, não tem esse apelo populista, uma vez que governos neoliberais, em suma, vai promover e vai facilitar, por exemplo, a inserção de grandes empresas, de grandes capitais, de grandes empresários, diferente de governos populistas. Importante que outro ponto a se destacar também em cima do contexto de governo populista, é essa aliança que se faz entre grande população, entre empresa e também mercado consumidor. Pois o governo populista, ele quer, sobretudo, que a maior parte da população também consuma. Não estou aqui falando que vai, em certa medida, ser a solução de todos os problemas do país. Claro que não. Mas digamos que ele minimiza um pouco o impacto. E, infelizmente, como vocês bem sabem, o brasileiro sempre procura um grande salvador da pátria. Basta analisar Getúlio Vargas, basta analisar os governos que antecederam esse que nós temos aí hoje e também, antes disso tudo, os movimentos messiânicos. Se a gente analisar, por exemplo, a revolta, a Guerra de Canudos, a Guerra do Contestado, foram guerras promovidas não, mas foram guerras que o governo queria derrubar, por exemplo, líderes messiânicos que, dadas proporções, eram líderes populistas também, eram líderes carismáticos, onde a população, sobretudo mais pobre, olha e enxerga uma esperança nesta espécie de salvador da pátria. Tudo bem? Então, a essência do governo populista se dá por isso. Outro modelo é a sua industrialização de base, é o que eu comentei agora há pouco. A construção de governos populistas se dá por uma estruturação econômica vinculada a essa indústria de base. Sobre o populismo, é correto afirmar que a figura do líder é fundamental no populismo, extremamente fundamental. Você só tem um governo populista porque você tem uma personificação desta figura. Até aí tá certo. A exemplo de Getúlio Vargas e Jânio Quadros. Sim, sendo muito forte no Brasil entre 30 e 64. Tal prática requer carisma do líder a fim de diminuir a participação das massas e impedir o nacional desenvolvimentismo. Olha só, o período do contexto populista está um pouco certo, na verdade a gente tem uma pausa, depois com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, esse discurso do populista volta, mas o grande erro está aí, ó, tal prática requer carisma do líder, tá certo. Esse carisma do líder tem o objetivo de diminuir a participação das massas, tá errado. O carisma do líder tem como objetivo promover a participação das massas e não impedir, tá aí colocando impedir o nacional desenvolvimentista, não impedir, tanto que a essência do populismo se dá muito pela industrialização de base, beleza? Portanto, não é a A. B. As massas, em suas expectativas, alinham-se às camadas médias, que são ressentidas por não se tornarem classes dominantes. Surgem, nesse processo, líderes vindos das camadas médias que manipulam as massas destituídas de vontade política.
Nossa, gente, que rodeio esta B. Então, as classes médias não gostam das classes populares porque as classes populares estão destituídas de vontade política, é isso? Primeiro ponto, que a classe média também acaba compondo a classe popular. Engana você quem acha que a classe média pertence à classe A, pertence à elite. Não, isso é uma falsa impressão. Você também pertence à classe popular. Você também pertence ao terceiro estado, meu caro. E você apontar que a classe popular é destituída de vontade política, nós estamos falando que, então, a maior parte da população brasileira, desde sempre, não tem vontade política alguma a partir do momento que nós analisamos essa questão. E não é o caso. Nós sabemos que a vontade política, a vontade de participação se dá em todas as classes sociais, se dá em todos os grupos sociais, independentemente da origem financeira. Tudo bem? Então, não é A, não é a B. Vamos para C. Ocorre uma associação entre as massas urbanas e o dirigente político carismático, que exerce o papel de liderança. Bom, ocorre uma associação entre massa e o dirigente político. Então, uma associação entre a massa e o governo populista. Sim, está correto. É um fenômeno de participação política das classes populares urbanas, pouco atingidas pelo desenvolvimento industrial e pelas migrações. Pouco atingidas pelo desenvolvimento industrial. Pelo contrário, grandes mestres, as classes urbanas foram muito atingidas por essa lógica de desenvolvimento urbano e industrial promovida principalmente pelos governos populistas, no caso, pelo governo de Getúlio Vargas, e tão importante também destacar as migrações que colaram dentro desse rolê. É claro, quantas várias pessoas se adensaram demograficamente dentro das principais cidades, dentro dos principais espaços brasileiros, Rio de Janeiro e São Paulo. Portanto, não é a A, não é a B, não é a C. Vamos lá? Espero que seja a D, que senão vai ficar mal para mim, não é não? O termo é muito usado para nomear um fenômeno político comum na América Latina. Sim, entre as décadas de 30 e 60, sendo associado aos processos de industrialização, urbanização e a emergência, o nascedouro, a efetivação de líderes carismáticos, tal como fora Getúlio Vargas durante o seu período. Muito interessante essa questão e dá pra gente analisar bastante. Repararam que o início das questões normalmente estão corretas, exatamente para pegar você que está desatento e te levar ao erro, beleza? Então o início normalmente está certo, mas aí depois daquela vírgula a gente acaba analisando onde acabou ficando errado. Beleza? Então a primeira questão na discussão de hoje, ela é a questão D. Sucesso para nós, vamos lá. Muito bem, continuando dentro do contexto de Era Vargas, vamos lá. Eu acho essa questão muito interessante, porque nós vamos fazer uma relação entre qual era o papel do Brasil, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, qual foi o papel dos Estados Unidos, sendo ele o país de contextos imperialistas só na América Latina, mas no mundo inteiro, dentro dessa questão. Vamos analisar. Em 1942, os estúdios Disney produziram o desenho Alô Amigos. Olha só, Alô Amigos, aquela ideia, né? A América é para os americanos, já iniciadas lá na doutrina Monroe, quando se colocava a América é para os americanos que pertencem ao contexto estadunidense. Olha que interessante, já se põe aí Alô Amigos, que apresenta o personagem Zé Carioca. 2 anos depois surgiu uma nova animação, The Tour Caballeros, conhecida no Brasil como Você Já Foi à Bahia? Curtiram, né, meu inglês aqui? É, você já foi à Bahia? Nos desenhos citados, o Brasil e a América Latina são mostrados de forma simpática, através de estereótipos. Estereótipos através de rótulos, através de impressões que a gringa tem acerca do Brasil. E a Disney tem um estereótipo muito claro desde sempre do Brasil. A Disney acredita que o Brasil é uma grande floresta amazônica, onde do lado da floresta amazônica você tem o Rio de Janeiro, as pessoas andam com uma onça pintada no meio da rua e todo mundo tá sambando a toda hora, a todo momento, e que toda criança já nasce jogando bola. Essa é o estereótipo não só dos Estados Unidos, mas do mundo inteiro acerca do Brasil. A partir disso, para entender esses desenhos e o esforço de Walt Disney, devemos considerar o seguinte contexto, e o esforço de Walt Disney. Primeiro passo, galera, existia um discurso, sobretudo durante a Segunda Guerra Mundial, que era a política da boa vizinhança. Essa política da boa vizinhança era uma política para tentar justificar os avanços imperialistas dos Estados Unidos.
Pois, como vocês bem sabem, os Estados Unidos colocou os seus tentáculos econômicos desde o fim do século XIX em toda a América Central, em países da América do Sul e, por que não, colocar no principal país latino-americano em todos os contextos possíveis, o Brasil. Esta política da boa vizinhança foi promovida por Roosevelt, uma espécie de intercâmbio cultural. Vamos trocar a cultura. E eu, Estados Unidos, por meio da minha representação do entretenimento, a minha representação maior do entretenimento, a Disney, convido você, Brasil, a também conhecer os Estados Unidos. E, olha que importante, Brasil, os Estados Unidos têm total respeito pelo seu povo. Inclusive, o seu povo é representado desta maneira. Olha que homenagem linda. Aí vem o Zé Carioca. Beleza? Isso é um contexto de Segunda Guerra Mundial. E isso é importante porque uma das bases da industrialização de Vargas se deu por capital estrangeiro. Era muito difícil o Brasil, depois de uma crise de 1929, que rebentou a economia nacional e inclusive criou condições para que Getúlio Vargas viesse assumir o poder, era quase que impossível você desenvolver uma indústria sem o capital. O Brasil não tinha este capital. E aí quando a gente começa a analisar todos os meandros possíveis, meandro, o professor Jean adora isso daí. Quando a gente começa a analisar todos os meandros possíveis, analisa comigo, pensem comigo. O Brasil havia saído de uma crise ferrenha, o mundo estava numa guerra. Da onde viria o capital? Sendo que a base econômica do Brasil era a exportação de café. A exportação tinha ido para as cucuias em 1929. Os países que compravam os produtos agrícolas do Brasil estavam em guerra. Da onde viria esse capital? Esse capital veio dos Estados Unidos. Só que, muito importante, esses investimentos estrangeiros para o desenvolvimento econômico do Brasil veio com juros e correções, veio a contextos de empréstimo. Beleza? Então vamos lá. Partindo dessa questão muito interessante que mostra esse imperialismo estadunidense aqui no Brasil, devemos considerar o seguinte contexto: a Segunda Guerra Mundial e a política de boa vizinhança. Olha o contexto. O contexto posto na questão já traz a história. Dois contextos, a política de boa vizinhança, pensada por Roosevelt, e a Segunda Guerra Mundial. Essa política de boa vizinhança sempre se baseou muito pela ideia do intercâmbio cultural, grandes mestres, beleza? E o contexto de Segunda Guerra Mundial, uma vez que o Brasil produzia aço exatamente para alimentar a máquina mortífera dos Estados Unidos. Pesado isso, né? Pesado. E aí a gente pega 1942, é curioso que o Brasil vivia um Estado novo, uma ditadura, com contextos nazifascistas, que a gente já vai discutir na próxima questão. E aí, Getúlio lutava contra o nazismo e contra o fascismo na Europa, mas aplicava ambos aqui no Brasil. Curioso, né? B. Bom, a questão é a correta, é a A, mas vamos ler a B. O avanço da Guerra Fria e o episódio da crise dos mísseis de Cuba. Bom, aí é contexto, o avanço da Guerra Fria. 1942, nós estávamos em Segunda Guerra Mundial. Guerra Fria ela é posterior à Segunda Guerra Mundial e a crise dos mísseis posterior a todo esse contexto. A gente está falando já de década de 60, beleza? A política do Big Stick e os resultados da diplomacia do dólar, conferência de Bretton Woods, também não. A política do Big Stick aplicada por Theodore Roosevelt, num contexto final do século XIX, início do século XX, também é um contexto imperialista, mas não dentro desse contexto de 1942, tal como a questão aponta no intercâmbio cultural, beleza? Tá correto, mas não dentro do contexto que a questão apresenta, beleza, amores? O avanço do populismo e a tentativa de Truman de barrar esta influência, nem um pouquinho, nem um pouquinho. Mesmo porque nós estamos falando da política da boa vizinhança aplicada por Roosevelt. Aliás, aí é onde você deveria saber. Eu coloquei a colinha para vocês, Roosevelt, não era o governo de Truman. Beleza? Muito bom. Questão também bastante interessante. Essa aí é o tipo da questão que você tem que saber sobre a política da boa vizinhança. Aí você fala, caraca, velho, mas é muito específico. Como que eu vou saber isso? Estudar Zé Carioca. Aí que tá, grandes mestres. A gente vem discutindo e o vestibular é uma grande loteria. Pode cair um tipo de questão dessa que só aquele que estudou a política da boa vizinhança responde. Porque ele pode confundir A, ele pode confundir a D. Pode parecer fácil aqui discutindo com vocês, mas não é. É uma grande loteria. É o que a gente sempre fala. Vestibular é uma portinha. Todo mundo vai entrar. Alguns estão mais perto, outros estão mais longe. Mas é importante você não sair da fila. Continuar estudando, tá bom? Tô comentando isso porque vai vir sim, fica tranquilo. Principalmente Unicamp, FUVEST, Unesp, vai vir aquele tipo da questão que você fala, meu Deus, cara, é muito específico. Mas é a loteria, de repente,
vem uma política da boa vizinhança, que vocês que aqui estão assistindo viram, aí vocês vão lá e marcam. E a grande maioria não marca, é loteria, tá bom? Vamos para a próxima questão? Show, hein, galera? Questão de segunda fase, ó. Agora é só na redação. Mas normalmente, gente, ela é no pancadão, é complicada, mas se você passou da primeira fase é porque você já tem potencial para fazer a segunda, beleza? Vamos pensar assim. Em 10 de novembro de 37, Getúlio Vargas discursava a nação através do rádio. A disputa presidencial estava levando o país à desordem. Os comunistas infiltravam-se dia a dia nas instituições nacionais. A nação corria perigo de uma luta de classes e os partidos políticos inquietavam o nosso povo. É um discurso muito pesado. Então é um discurso que está para acontecer uma eleição, mas corre-se o risco de você ter comunistas assumindo o poder. Para tanto, é tão perigoso isso que os partidos políticos estão acendendo a população, estão inquietando a população. Quando você começa a analisar todo esse contexto, você passa a perceber que coisa boa não está por vir. Então você que está lá, viu uma constituição, mesmo assumido o golpe, né, por meio de um golpe, mas você está lá por meio de uma constituição que você mesmo discutiu via Assembleia Constituinte, e você percebe que o seu tempo para sair do governo chegou, mas você tem que criar condições para literalmente continuar no poder. E para continuar no poder, você tem que dissolver a Constituição. Você tem que refazer a Constituição. Para tanto, vamos fazer a leitura aqui. Que argumentos Vargas usou para implantar o Estado Novo? Bom, para entender um pouco do Estado Novo, a gente tem que entender um pouco da Era Vargas. A Era Vargas, amores, ela fora distribuída pelo próprio golpe, pela Revolução de 30, pelo governo provisório, pelo governo constitucional e pelo Estado Novo. O Estado Novo, ele foi um período, foi um regime ditatorial aqui no Brasil, que durou, como vocês podem observar, de 1937 a 1945. Sim. E as inspirações eram inspirações nazifascistas, com uma centralidade muito forte na figura do Estado, que, por sua vez, a figura do Estado era Getúlio Vargas. E a partir desses discursos fascistas, com essa centralização na figura do Estado, Getúlio nomeou quem ele bem entende. Ele passou a nomear exatamente para todo o colunho político distribuir e organizar as suas vontades, as suas necessidades. Tanto que neste período de Estado Novo, ele censurou tudo e qualquer tipo de imprensa que fosse sua oposição. Ele tinha um departamento, que era o Departamento de Imprensa e Propaganda, exatamente para promover sempre o ideal de bom homem, o ideal de salvador. E, de certa maneira, adiantava. Pois hoje, quando nós estudamos o Estado Novo, a gente não pode julgar a maior parte da população que nem sabia o que estava vivendo. Lembrando que, infelizmente, a maior parte da população brasileira, desde sempre, nunca teve acesso às informações, os bastidores que ocorrem na grande política brasileira. Não por falta de interesse, mas por falta da informação mesmo. Este Estado Novo, ele foi organizado pela Constituição de 37, na verdade foi ortogada, não foi promulgada, então fora colocada. Quem manda aqui sou eu, onde destitui todo o Congresso, onde dá fim aos partidos políticos, acabou, já era. Quem manda nesse rolê sou eu. Essa Constituição, inclusive, ela é apelidada de Constituição Polaca, polaca em relação aos países europeus que aplicavam esses regimes ditatoriais, tanto nazistas quanto fascistas. Beleza? Este era o Estado Novo. Quando você começa a pensar que argumentos Vargas usou para implantar o Estado Novo, que argumentos? Primeiro ponto, a própria questão já mostra. O primeiro argumento era um avanço, segundo Vargas, dos ideais comunistas aqui no Brasil. Então, prestem atenção, do avanço, segundo Vargas, dos comunistas aqui no Brasil. Para tanto, ele perseguiu Luiz Carlos Prestes, que era líder da Aliança Libertadora Nacional. Getúlio Vargas, por meio da mídia, que era uma mídia sua, a Hora do Brasil, fora construída exatamente para noticiar os avanços do Estado Novo, jogou para a grande população, também via jornal, o Plano Cohen. Era um plano, um pseudo-plano, nunca existira esse plano, mas que era um plano de dominação comunista aqui no Brasil.
Importante, amores, que quando você começa a analisar isso, os nazistas e os fascistas, tanto na Alemanha quanto na Itália, também perseguiam o comunismo. Parece, então, que dava uma impressão que os comunistas é um monstro que vai destituir e vai acabar com todos. E aí, este argumento, ele acabou fechando e falou, eu tenho que centralizar, eu centralizo tudo, eu coloco uma nova Constituição, pois nós temos um plano corre em pleno andamento, e aí eu dou essa respirada. Então, esse foi o argumento utilizado para implantar o Estado Novo, tá bom? Inclusive, quando ele aplicou o Estado Novo, ele vai destituir tudo que é partido. Ele destitui a Aliança Libertadora Nacional de Luiz Carlos Prestes, da mesma maneira que ele tira a Ação Integralista Brasileira de Plínio Salgado, que era um partido extremamente fascista, beleza? Então ele corta todo mundo, ele corta um lado, ele corta o outro e ele centraliza sobre uma ideia ditatorial, o período do Estado Novo, um período extremamente sério e também muito triste. Talvez um início do que a gente também viria a ter, infelizmente, em 1964, que vai até 85. Beleza? Cite duas características do Estado Novo. Bom, amores, eu acho que eu já acabei apontando. Era um regime ditatorial, tinha inspirações nazifascistas, teve uma constituição ortogada, perseguição de pessoas que realizavam oposições, mas ao mesmo tempo ele também jogava para dar uma minimizada leis que favoreciam a grande classe urbana, por exemplo, como dentro do contexto da CLT. Olha só que loucura que era Getúlio Vargas, beleza? Mas uma questão muito interessante, e perceberam que a Unicamp, toda vez que ela cobra a questão de Getúlio Vargas, ela sempre faz Getúlio Vargas em relação a alguma política externa. E a gente assistiu isso nas 3 questões. Ela não pega de maneira muito fria Getúlio Vargas para analisar apenas e meramente o contexto brasileiro. Pega Getúlio Vargas para analisar o contexto brasileiro, mas junto a relações internacionais. Beleza, galera? Muito, muito, muito obrigado, galera. Valeu demais. É o que eu sempre falo. Juntos, sempre seremos mais fortes. Muito obrigado, galera. Valeu os que assistiram essa aula. Lembre-se, vamos juntos até o final. E, galera, como eu sempre falo, até a nossa próxima aula. Valeu!